Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Rastro Púrpura, onde nós falamos sobre crimes reais que chocaram o mundo. Hoje em particular nós vamos falar de um caso que abalou a Espanha em 2011 e deixou uma marca indelével na memória de todos aqueles que acompanharam os acontecimentos. Hoje nós vamos falar sobre o caso Beltrán, um crime que envolveu o assassinato de 2 crianças inocentes e uma trama de vingança e manipulação familiar. Antes de mais, deixem-me apresentar-vos. Eu sou a Diana Lucas e neste canal eu falo sobre filmes, séries, animações, entre outros assuntos, mas às quartas em particular falo sobre casos criminais, porque nós precisamos estar sempre atentos a tudo ao nosso redor. Neste caso nós vamos conhecer a família, principalmente o pai, José Beltrán, que era um homem de 39 anos que até então tinha uma vida comum na Córdoba, no sul da Espanha. Ele era casado com Ruth Ortiz, com quem teve 2 filhos, Ruth, de 6 anos, e José, de 2 anos. Nós sabemos que as famílias, principalmente espanholas e italianas, gostam muito de dar os seus nomes aos seus filhos para dar continuidade, para eles serem sempre lembrados. A família parecia estável, mas as aparências muitas vezes enganam. O relacionamento entre José e Ruth começou a se deteriorar seriamente, levando ao divórcio no ano de 2011. Ruth Ortiz decidiu se separar de José, alegando que ele era um homem controlador, frio, manipulador, características que José esconderia muito bem no início do casamento. Como muitas separações difíceis, essa também envolveu disputas pela guarda dos filhos. A Ruth desejava a guarda total das crianças, enquanto José queria manter a sua influência e, até certa forma, controlar a situação. Agora que você já conhece mais ou menos sobre a família, vamos falar um pouco sobre as vítimas. Ruth e José Beltrán, 2 crianças inocentes e indefesas que se tornariam as peças centrais de um crime cruel. Ruth e José eram muito apegados à mãe e, ao que tudo indica, a convivência com o pai era marcada por distanciamento emocional. Os filhos, em meio à disputa dos pais, tornaram a forma de José atingir Ruth de maneira definitiva. Foi nesse contexto de separação conturbada que o crime começou a ser planejado. O crime ocorreu propriamente no dia 8 de outubro de 2011, um sábado que deveria ser apenas mais um fim de semana comum para Ruth e os seus filhos, que havia permitido que as crianças passassem o dia com o pai. José Beltrán pegou os filhos e, segundo ele, os levou ao Parque Cruz Conde, na cidade em que eles viviam. Ali ele relatou que, em um momento de distração, as crianças desapareceram. Desesperado, ele afirmou ter procurado elas no parque sem sucesso, então decidiu chamar a polícia para relatar o desaparecimento. O caso rapidamente atraiu a atenção da mídia e da sociedade, pois as buscas pelas crianças mobilizaram a polícia local, voluntários e muitas outras pessoas. Mas desde o início o comportamento do pai dessas crianças chamou muita atenção. Ele parecia muito calmo, frio demais, quase indiferente ao que estava a acontecer, e a polícia notou que algo não estava certo. Não demorou muito para que as investigações se cientificassem e as buscas pelas crianças se tornarem cada vez mais minuciosas. A polícia chegou a investigar a hipótese de um sequestro, mas as evidências não colaboravam com essa teoria. Foi então que os investigadores começaram a suspeitar do pai das crianças, do José Beltrán. A falta de emoção e de cooperação da parte dele, além das inconsistências no seu próprio depoimento, levantaram sérias dúvidas. A polícia, obviamente, começou a focar as suas atenções na casa da família Beltrán e especialmente na propriedade rural que pertencia à família de José, localizada fora da cidade. Durante as investigações na propriedade, a polícia encontrou algo perturbador, extremamente estranho e que deixou a polícia de rastros. Teve até um policial que chegou a dizer que ele jamais pensou, quando começaram essas buscas, que encontraria algo do gênero. Eles encontraram restos queimados que a princípio haviam sido classificados como ossos de animais. No entanto, exames mais detalhados revelaram uma verdade horrível. Aqueles eram de facto ossos humanos. Mais tarde foi confirmado que pertenciam às crianças Ruth e José. José Beltrán, o pai das crianças, havia levado os seus filhos para sua propriedade, os sedando com antisiônicos e em seguida queimado os seus corpos em uma fogueira cuidadosamente preparada.
Ele fez isso para garantir que os corpos seriam destruídos a ponto de não serem facilmente identificados e usou a história do parque como alibi para encobrir o crime. Com a descoberta dos restos mortais das crianças, a polícia não tinha mais dúvidas de que José Bertrand era responsável pelo desaparecimento e morte dos seus filhos. A investigação apontou que o crime havia sido premeditado e que o motivo era a vingança contra sua ex-esposa. Ele sabia que a perca dos filhos seria o golpe mais doloroso que Ruth Ortiz poderia sofrer. Porém, apesar dele ter sido preso, o julgamento só foi acontecer 2 anos depois. Parece muito rápido eu estar a vos contar a história do jeito que estou a contar, mas essas investigações levaram muito tempo. O julgamento do José começou somente em 2013 e, como era de se esperar, atraiu atenções gigantescas da mídia. Durante o julgamento, José Bertrand continuou a negar a sua responsabilidade no crime, mantendo a versão de que seus filhos haviam desaparecido no parque. Mas as evidências eram contundentes: a sedação das crianças, os restos mortais encontrados em sua propriedade e o comportamento frio e calculista que ele demonstrou durante todo esse processo da busca, do sofrimento da mãe. Enfim, o júri não teve dúvidas e em julho de 2013, José foi condenado à prisão perpétua por duplo homicídio. O tribunal considerou o crime como premeditado e agravado pela crueldade. O caso Breton, o caso que eu vos conto hoje, não é apenas uma história de assassinato, é uma tragédia familiar que expõe até onde uma pessoa pode ir para causar sofrimento à outra. José Bertrand destruiu a vida dos seus próprios filhos para atingir uma mulher que ele não podia mais controlar. E Ruth, devastada pela perda de seus filhos, lutou por justiça. E embora o veredito tenha trazido algum alívio, as cicatrizes dessa perda permanecerão para sempre. Imaginem o que é tu te separares e não poderes viver isso à vontade, porque o homem que já não te consegue mais manipular destrói tudo aquilo que tu amas, garantindo que tu não consigas refazer a tua vida de novo, já que tu não lhe queres. Bem pessoal, esse foi mais um episódio de hoje, um caso brutal que nos lembra dos horrores que podem acontecer dentro de relações familiares. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais histórias como essas. Até o próximo episódio e lembrem-se, por trás de cada crime há uma história a ser contada.